Oi, gente, mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante e cofundadora da Estratégica, agência de comunicação e marketing político. Hoje eu estou aqui nos estúdios com o vereador Eduardo Moura, que é jornalista, atuou por mais de 20 anos na TV, hoje é uma das principais vozes da oposição na Câmara Municipal e tem como sua marca a fiscalização intensa, indo nos lugares, vendo os problemas de perto e trazendo isso para o debate público. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Keite. Obrigado pelo convite. Gente, obrigado por estarem aqui assistindo a gente. E vamos embora bater um papo sobre política, mas de maneira leve. Eu adorei já essa diretriz do programa. E preciso elogiar os estúdios maravilhosos. E obrigado pelo convite mais uma vez, Keite. Que bom que gostou, vereador. Vereador, me diga uma coisa. O que te trouxe para a política institucional? Mas antes de responder essa pergunta, me diga quem é Eduardo Moura fora do cargo, né? Fora da política institucional. E o que lhe trouxe até a política? Vamos lá. Eduardo é um cara que nasceu em 1980, está com 45 anos. Eu já nasci dando trabalho. Eu nasci no dia de domingo, de 1h da tarde, na hora do almoço dos médicos. Já foi logo incomodando de cara. Um cara hiperativo, com TDAH. Antes de saberem o que é TDAH, eu já tinha. E aí, na minha época, era um menino danado. Era isso, né? Um menino danado, mas era TDAH. Diagnóstico, menino danado. Menino danado, mas era TDAH. Um cara que cresceu com pais separados, numa época que isso também não era muito levado em consideração no sentido de impactos nas crianças, né? Mas que aprendeu com isso que a vida tem suas dificuldades e que é preciso a gente lutar para poder vencê-las, né? Pouca gente sabe que eu era, eu não vou dizer gordinho, eu era gordão quando eu era criança. Eu fui uma criança gorda mesmo assim. E na época não tinha bullying também. Então tem várias coisas que são dificuldades que você vai vendo depois. Mas foi uma criança que nasci, apesar das dificuldades familiares com relação a isso, eu cresci sem dramas, sabe? Sem, meu Deus, não. Eu era o cara que sempre desbravei a vida, assim. Eu sempre fui um cara que não tinha medos. E foi assim que eu consegui passar por colégio, foi assim que eu fui para a faculdade. Decidi fazer jornalismo no dia da inscrição do vestibular. Eu ia fazer medicina. E aí decidi fazer jornalismo no dia. Muito distinto, né? Completamente. Mas assim, talvez por isso eu gosto tanto de fazer fiscalização em saúde, não sei. Mas então, esse cara se transformou num adulto polêmico, eu sei, mas que busca sempre ser justo. Eduardo é um cara que busca ser justo. Sou filho de uma dentista e de um fisioterapeuta, sou irmão de uma advogada e de um administrador, tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Sou pai de 4 sobrinhos lindos, na verdade 3 sobrinhas e um sobrinho, as mulheres mandam na família. Aos 43 anos casei com uma médica, né? Tô começando a entender. E hoje sou um cara casado, que tem um filho do coração, mas que é meu filho. Não posso deixar de dizer, Eduardo é um cara que adora a natureza. Eu adoro estar no mato. Minha mãe tem uma casa lá em aldeia, eu adoro aquela casa, adoro aquele mato. Eu adoro estar na praia, não parece, mas adoro. Sou um cara que adora o bicho. Sai adotando cachorro por tudo que é canto. Outro dia adotei uma cadela que estava no hospital veterinário. Caramelo? Não, essa era, mas caramelo é só o que eu adoto. Porque o pessoal às vezes abandona por não poder cuidar, tá doente e tal, aí eu vou, pego, gasto com veterinário, aquela coisa todinha. Eu devo ter, acho que eu tenho hoje 13 cachorros espalhados pelos cantos, que a gente ajuda a manter. Cuida, né? Ajuda. Eu adoro bicho. Então, Eduardo, fora das câmeras, é o mesmo cara, e fora das lentes é o mesmo cara, fora da política é o mesmo cara, eu sou igual. Mas eu tenho um lado que me cobram para eu mostrar e eu não mostro, que é o lado de eu ser um cara brincalhão, eu ser um cara... Eu sou leve, eu sou um cara feliz, criador de onda. Mas é porque eu sou muito focado, eu me cobro muito para fazer meu trabalho bem feito. E às vezes isso pode passar a ideia de que eu sou somente aquele cara
brucutu, ogro. Não sou só isso. Mais fechado, né? Não sou. Aproveita esse espaço, vereador. Aproveita que é política de leve e mostra esse lado seu aqui pra gente. Puxa, você é entrevistadora, pode puxar. Mas eu sou mesmo, talvez a vida tenha me endurecido também um pouco, sabe, Kate? Talvez, assim, às vezes eu me cobro muito. Às vezes não, sempre. Talvez o grande fardo meu seja a culpa. Culpa de coisas que eu não deveria ter. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na rua, eu me culpo. Por que eu tenho e ela não tem? Sabe? E isso vai responder a outra pergunta que você fez. Foi isso que me fez querer entrar na política. Exato, porque o senhor tem 20 anos aí na TV, 25, né? 25 anos de TV. Cheguei a completar 25, é isso aí. Levando pautas importantes dentro do noticiário, temas bem, né, pesados. E essa chave virou assim para a política institucional? Então, virou assim. Desde 2010 me chamavam. Eu sempre, não. Resumindo, 2 motivadores para eu fazer a troca. Eu estava meio decepcionado com a profissão no sentido completo, assim. A profissão da gente foi assassinada. Sim. Não precisa de diploma mais. Para estar pisando no estúdio, você só precisa ser um influenciador com muitos seguidores. Por exemplo, Kate está aqui na minha frente. Fez curso, foi atrás, estrategista há 10 anos. Tem toda uma qualidade por trás da pessoa que está me entrevistando agora, entendeu? Tem toda uma estrada. Ah, não, Kate tem 300 mil seguidores, gente, bota lá para... Não deveria ser assim. Um lado foi esse, o outro lado foi a interferência política no jornalismo, enfim. Então, um lado foi a decepção com a profissão, o outro lado foi isso. Na hora que eu parei, assim, pensei, meu Deus do céu, criança na rua, foi uma coisa que me marcou, foi um ponto, talvez, que você agora puxou. E a primeira vez que eu vou falar, talvez tenha sido no dia que eu vi, era um pai, uma mãe e 2 crianças. Uma devia ter uns 5 anos só, a outra tinha 9. Na rua. E aí eu fui saber direitinho quem eram aquelas pessoas, tal, e descobri que a de 9 anos estava sendo prostituída pelo pai para ter droga. A gente não devia deixar isso acontecer. Tá entendendo? A gente não devia deixar isso acontecer. E aí foi na hora que juntou tudo, Deus faz as coisas certinhas, e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa a mais do que somente o jornalismo. E aí veio o Partido Novo, através de Técio Teres, que é o presidente, pediu para conversar comigo, a gente conversou. A primeira conversa, a gente sentou lá numa cafeteria, eu disse, meu irmão, não gosto de político. Ele, calma, rapaz, já vai assim, já pra você saber. Mas aí essa conversa evoluiu até a hora que ele disse, cara, se tu não entrar, pode entrar outra pessoa que não tem a mesma honestidade que você tem. E aí eu decidi topar o desafio, e a minha eleição foi uma coisa de Deus, porque você que conhece disso, eu comecei a campanha 15 de setembro. Bem em cima. Bem em cima. Foram 40 mil santinhos, 4 bandeiras e 13 perfurados de carro. Muito em cima. E das 4 bandeiras, 2 o TRE levou, que estava no lugar errado. E aí, enfim, mas Deus botou a mão e as pessoas acreditaram que eu poderia fazer diferente, e é o que eu estou tentando fazer. O senhor está no seu primeiro mandato. Primeiro mandato. Né, conhecido agora como uma voz forte da fiscalização, né, faz transmissão ao vivo nas redes sociais. Como o senhor vê o impacto disso dentro da Câmara Municipal? No começo, o pessoal estava meio cabreiro comigo. No começo, o pessoal estava, esse cara é doido, ele vai fazer o que aqui, ele vai aprontar alguma coisa com a gente. Então, eles estavam bem reticentes comigo. Depois, eles entenderam qual era a minha intenção. A gente tem que escolher guerras e tem que ter um foco, um propósito. Meu propósito não é punir ninguém. Meu propósito é ajudar as pessoas. Sim, sim. Então, o que eu quero é que as coisas sejam bem feitas. O que eu quero é que a policlínica funcione, é que o posto de saúde atenda, é que a escola esteja ok. É isso que eu quero. Então, eu não quero punir ninguém ou desmascarar. Não, eu quero que faça bem feito. E a fiscalização era uma coisa que não era feita no Recife. O que eu faço é simplesmente o que eu fazia como repórter já, só que agora eu tenho a prerrogativa, eu tenho o direito de entrar nos cantos. Então, onde antes eu parava e esperava a assessoria conduzir,
onde antes eu não podia entrar numa unidade de saúde e mostrar o que estava acontecendo, hoje eu posso. Então eu peguei a minha experiência como jornalista, como repórter, e fui para cima para somente mostrar o que estava errado, e agora com o recurso que eu posso de fazer requerimento, ofício, acionar Ministério Público, etc., fazer pressão para que a coisa melhore. Só que a maior pressão que existe é a pressão pública. Então eu comecei a fazer o quê? Bom, eu vou fazer ao vivo. Duas coisas são importantes. Uma, ninguém vai poder dizer que eu tratei alguém mal, porque está tudo registrado. Então a fiscalização ao vivo é uma proteção para mim. Segundo ponto, é que eu trago a opinião pública comigo. E deu certo. Então, como é que me veem hoje na Câmara? Antes me viam com reticência. Hoje o pessoal, eu tenho um relacionamento muito bom na Câmara, eu não tenho problema com ninguém. Eles sabem que podem contar comigo, os meus colegas vereadores. Eu sei que posso contar com eles. Independente de ser, não, esse aqui é da situação, esse aqui é da esquerda, da direita, do PT. Para mim, até vamos falar sobre isso se você quiser, para mim não devia nem existir direita e esquerda. Porque a gente está no mesmo barco. Então para mim não era nem para existir. O que existe é o certo e o errado, minha gente. Eu vou fazer o certo. É só isso. É só o que eu quero. Então hoje está bem tranquila a relação e me dou super bem com o presidente da casa, com o secretário. Teve até aqui, né, Beto? Me dou super bem com todos os vereadores, com todos os funcionários. Entenderam, sabe, qual é o meu game. O meu game não é fazer a teoria do caos. O meu game é ajudar as pessoas. É só isso. Mês de recesso, o senhor não parou, estava na ativa, né? Inclusive, quando voltou aos trabalhos na casa, o senhor foi à tribuna, prestou conta do que fez durante o recesso. Isso. Como o senhor consegue conciliar essa rotina, né? Porque recesso, mas o senhor estava lá trabalhando. Como é que isso funciona? E como as pessoas também enxergam isso, né? Porque o senhor não para. A ação do mandato está aí na ativa. E como é que a população recebe isso, né? Um vereador sempre na ativa ali, mostrando o que está fazendo. Graças a Deus, a aceitação da população está sendo muito alta. Porque, na verdade, se você pensar direitinho, eu estou fazendo o que é para fazer. Por que é que eu não parei no recesso? Na opinião minha, tá? Isso não é uma coisa tipo assim, eu estou criticando alguém. Mas eu acho que a gente recebe bem do dinheiro das pessoas, porque não existe dinheiro público, o dinheiro vem de imposto. Parar em julho, feito férias de colégio, não. Julho é o mês que chove, julho é o mês que a população precisa da atuação da gente. Então eu decidi não parar. O gabinete não parou. A gente fez 204 requerimentos e ofícios. A gente fez projeto de lei, fez tudo, não parou nada. É o quê? Foram 10 fiscalizações, né? Entre as fiscalizações teve as famosas noturnas lá. Sim. Que a gente fez. Porque, veja, eu me cobro de não parar. Né? As pessoas ao meu redor, o gabinete, cobra para eu parar. Para eu descansar. Descanse pelo menos. Mas lembra que eu te falei que eu me cobro muito, que eu me culpo muito? Sim, sim. Kate, filho, eu não consigo dormir. Se eu sei que tem uma pessoa que está na rua levando chuva quando eu estou lá na cama, tá entendendo? Assim, eu preciso melhorar isso, eu sei. Estou na terapia já, porque senão eu vou infartar. O meu corpo não vai aguentar. Mas é um senso de responsabilidade que, por enquanto, está fazendo bem, eu acredito. O que é que eu espero com isso? Como é que as pessoas encaram? Na rua a aceitação é maravilhosa. Porque as pessoas estão se sentindo representadas, sabe? Do tipo, poxa, ele pelo menos está trabalhando. Tipo assim... Está fazendo, né? Ele pode até não conseguir nada, porque ele não é da situação, a situação é muito maior do que a oposição na Câmara e tal. Mas pelo menos esse cara está fazendo, sabe como é? Claro que tem sempre as pessoas que vão criticar, isso é normal ter. Mas eu fico muito feliz quando uma pessoa reconhece isso, do tipo, pô, eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou fazendo o que é para eu fazer. É honrar o imposto que é pago pelas pessoas. E na Câmara, como foi visto isso, acho que ninguém se incomodou, não. Ninguém veio, pelo menos, reclamar. Porque eu estou dizendo, a minha mira não é criar, tipo assim, olha, eles não fazem isso.
Não é a minha intenção. Eu quero que com o trabalho que eu faço e com a ajuda de quem eu pedir a ajuda, a gente consiga melhorar para as pessoas. Então, fiscalização que eu fiz lá na Barros Lima, por exemplo, melhoraram um monte de coisa. A escola que estava sem luz, ficou com energia. A outra escola que tinha uma fossa dentro, tiraram a fossa de dentro. Melhorei a vida, ajudei a melhorar a vida de um bocado de professor, de um bocado de aluno, de mãe de aluno. Pronto. Estou satisfeito. É isso que me deixa satisfeito, entendeu? É meu foco. Sim, mas o senhor é um dos principais nomes de oposição ao prefeito João Campos, dentro da Câmara. E como o senhor enxerga esse papel? Então, o papel da oposição, né? E a oposição na Câmara no geral, porque tem o senhor hoje, tem outros também, como o Tiago Medina, Gilson Machado Felipe Alecrim, basicamente, aí tem, meu Deus do céu, eu vou esquecer o nome das pessoas, Davi Muniz, Aleph Collins, Fred Ferreira. Mas ainda é minoria, né? A minoria. Total minoria. Vamos lá. Papel da oposição. Hoje a gente tem uma oposição muito mais ativa. Ativa de que forma? Na legislação passada, na legislatura passada, os primeiros 4 anos de João Campos, não houve praticamente oposição, porque você tinha Felipe Alecrim Sim. e Alcides Cardoso. Eram 2 que tentavam ser mais ativos, mas não tinham a questão da rede social forte. Hoje, entraram 3 com a rede social forte. Eu, Sim. Gilson Machado Filho, que é Gilson. E o Tiago. E Tiago. Então, isso dá uma reverberação já diferente para o que a oposição faz. Eu sou meio não, né? Eu sou muito brigão, digamos assim. Eu sou um cara que que brigo, que não pode e tal, aquela coisa toda. Chama atenção. A fiscalização chama atenção. Então, hoje a oposição, ela está mais barulhenta. A gente ainda é minoria na casa, então o que o prefeito manda é aprovado. Só que o barulho que a gente faz incomoda. Sim. Então, as últimas votações, por exemplo, já foram por um triz. E isso é uma vitória gigantesca. Claro que a gente não queria que algumas coisas tivessem sido aprovadas. Mas vamos lá, é um passo de cada vez. A gente está conseguindo mostrar o Recife de verdade. Porque não adianta você querer cobrir o problema com festa. Não adianta. A gente só vai consertar as coisas olhando para o problema. E é um erro que eu vejo no prefeito. O prefeito ele tem uma grande virtude. Ele cumpre o papel que o marketing bota para ele cumprir. E ele cumpre bem. Tá? Mas se eu fosse ele, eu questionaria. Sabe por quê? Veja, os problemas que estão aqui, agora no Recife, não estão somente a partir de quando ele começou. Sim. Estão de antes. Uhum. Era Geraldo Júlio antes, durante 8 anos, o PSP também, concordo. Ele herdou de uma gestão. Tudo bem, né? mas entenda, não são só dele, a gestão dele. Encara o problema. Tem problema, vamos resolver, vamos aqui. É o que eu critico. Então, a oposição está conseguindo construir na população pelo menos o questionamento. Peraí, é tão bom assim mesmo como estavam mostrando? Aí começa a olhar para o lado. Pô, na minha comunidade tem esgoto a céu aberto, na minha comunidade o pessoal não vem tirar lixo, na outra minha comunidade está caindo barreira. Então as pessoas estão começando a questionar. Por que em vez de fechar não faz não sei o quê? Para mim isso é uma vitória gigantesca. Então em 6 meses, 7 meses, né, de mandato, a gente conseguiu sim mudar um pouquinho dessa história. E aí a pressão popular começando, as coisas vão começar a mudar. Pegando esse gancho, né, o senhor apresenta vários problemas da gestão municipal. Falou agora das barreiras, né, de problemas de infraestrutura. Tem também a questão do centro da cidade, que o senhor fez até uma série especial recentemente. Isso. Mas qual problema o senhor enxerga como mais urgente? E qual seria o gargalo da gestão municipal? É uma boa pergunta. Você tem 2 grandes problemas no Recife hoje, que eles causam outros vários problemas. A segurança no Recife hoje causa o problema do Recife antigo abandonado. Mas eu acho que
uma coisa é você se precaver para não ser assaltado. Outra coisa é você precisar ser atendido e não conseguir. Então eu acho que a saúde é o grande problema do Recife hoje. O Recife hoje, ele tem as policlínicas sem funcionar direito, sem a condição adequada para médicos, para enfermeiros, para técnicos e para os pacientes. Você tem uma saúde básica que não evita que as pessoas vão para as policlínicas e, por consequência, para os hospitais. Você tem uma saúde que não é bem abastecida de medicamentos e etc. Eu colocaria a saúde em primeiro lugar, mas se você pensar direito, e as escolas? E as crianças com TEA, por exemplo, que estão hoje num rodízio de pizza. Vai segunda e quinta, porque nos outros dias não tem ADI e ADE. Sabe? Eita, não vai hoje não que choveu, a escola está com goteira. Assim, é absurdo o que acontece na educação também. Se você pensar direitinho, Kate, qual é o tripé? Vou botar aqui um microfone com um tripé. É isso que mantém ele em pé. Qual o tripé da sociedade para ela funcionar? Saúde, segurança e educação. Poderia ter um quarto pé, assistência social. Poderia. Hoje, a gente não tem saúde, nem segurança, nem educação. Não fica em pé a sociedade. O Recife não tem nenhum dos três. Isso é um fato. O Recife não tem nenhum dos três. Então, talvez o primeiro problema seja a gestão do Recife não enxerga o problema. Talvez o primeiro seja isso. O primeiro seja, vamos lá. O que é que eu tenho de problema aqui? E vamos começar a resolver. O problema gigante que a gente tem aqui, sabe qual é? O Recife é para ser uma cidade turística. Kate, a gente tem aqui os dois pontos turísticos principais, a Avenida Boa Viagem com a Praia de Boa Viagem, largado, abandonado. O centro do Recife. A gente tem história, a gente pisa na história ali, com prédios com 200, 300 anos de idade, com chão, ruas com 200, 300 anos de idade. As pessoas gastam milhões de euros, de dólares para ir para a Europa, para conhecer prédios históricos se acabando. A gente tem Não isso tem aqui. vários, Era para a gente estar gerando emprego, era para a gente estar com riqueza. Turismo ecológico. Qual é o local do mundo que tem mangue feito a gente tem aqui? A gente não aproveita isso. Até o tubarão a gente podia aproveitar. Turismo ecológico de radical, que é aquele mergulho com gaiola, cage diving e tal. Por que não? Então, assim, a gente tem tanta coisa para elaborar. A gente é o celeiro cultural do Brasil. E é. Não é mania de grandeza de pernambucano, não. A gente sabe que é. Sim, sim. Não se aproveita nem se valoriza isso. Então, tem tanto problema, sabe? Quando você vai ver tudo, peraí. Eu acho que era o momento de para tudo. Para. Vamos lá. Dá um lápis. Estamos gastando muito com isso, temos que ajustar aqui, temos que fazer isso, tem que ter mais verba. Então, eu tenho que melhorar o turismo, eu tenho que fazer. E dá para fazer. É porque o senhor trouxe três, como exemplo, colocou aqui o tripé, né, e trouxe saúde, educação e segurança pública. Depois o senhor puxou para a cultura. Isso. Aí o senhor disse que talvez a gestão municipal não enxergue. Esse o senhor acha que não enxerga ou que maquia aqui para o povo? Quando você não enxergar. Excelente pergunta. Ela é boa, viu? Excelente pergunta. Para mim, quando uma pessoa que pode fazer um bem não faz esse bem, ela está errando, tá? Maquiar é não enxergar. Enxergar não é não saber que tem um problema, eu falo de enxergar. Eu ter a empatia de entender que para Kate, esse microfone está aqui pro lado e incomoda a Kate. Para mim não incomoda nada, mas não é sobre mim só. Eu sou o gestor. Eu tenho que pensar que Kate está aqui, ela está me pagando para que eu faça o melhor para ela. Kate não gosta do microfone aqui, peraí que eu vou ajeitar aqui. Então, essa empatia, enxergar que eu falo, é o enxergar o outro. Sim. Tu entende? Por exemplo, Eduardo, eu sou meio ogro. Para mim tem coisas que nem me afetam. Mas para as pessoas afetam.
É uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi na televisão. Uma vez que eu questionei uma matéria. Eu ia fazer uma matéria sobre um buraco na frente da casa de uma senhorinha lá. Poxa, a gente tá saindo de um lado a outro da cidade para fazer um buraco e tal. E aí o motorista da gente fez: Eduardo, mas para aquela senhora lá, aquele buraco é o maior problema da vida dela. Foi aí que eu entendi, isso faz tempo, viu? Enxergar que eu falo é isso. Então assim, a gestão não enxerga. E eu já disse o porquê. É fácil descobrir o porquê. Eu acho que eu estou aprendendo isso mais uma vez no gabinete. Liderança é exemplo. Liderança é exemplo. Então, você tem um líder hoje na Prefeitura do Recife que não precisou entregar um currículo na vida. Ele não sabe o que é ficar sem emprego. O primeiro emprego dele foi ser chefe de gabinete do governador. Ele nunca pegou um ônibus. Ele não sabe se para subir no ônibus, se o batente é muito alto para uma senhorinha, por exemplo. Se o cano de ferro lá que o pessoal, que é o pegador lá, é encebado, é melado e etc. Ele não sabe se o motorista está lá sofrendo com a temperatura do motor, para se questionar: poxa, o motor do ônibus podia ser atrás, né? Porque na frente o motorista passou o dia todo com 70 graus do lado dele. Tu entende o que eu estou falando? Entendendo. Como é que ele vai enxergar os problemas da população Se não existiu vivência? Viveu aquilo. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto sobre moradores de rua. Eu passei 8 noites e madrugadas indo para a rua conversar com moradores de rua. Eu e o câmera. Eu acompanhei. Já já a gente conversa sobre isso. Já a gente conversa. Mas para quê? Para entender como é que eu posso. Ah, não, eu acho que devia ser assim. Se eu não sei o outro lado, eu tenho que entender o outro lado. Quem é que está ali? Que é um exercício que eu fiz depois de alguns anos de jornalismo policial. Porque era só bandido. Mas peraí, quem é esse bandido? Esse bandido era um menino de uma comunidade que não teve acesso à escola, que nasceu já com o pé no chão, na área de esgoto, que o pai não tinha oportunidade de nada, que levou para colégio da polícia às vezes sem ter nada, de ter feito nada, e que chegou um traficante e disse: bicho, olha, vem cá, peguinho de crack, toma um carrinho para tu. Acabou a vida do menino. Eu sempre digo às pessoas, sem extremos. Isso não é romantizar o bandido. A partir do momento que ele começou a assaltar tal, ele virou um bandido, ele precisa pagar pelo crime dele. Agora é entender como ele virou. Para que a gente possa evitar que ele vire. Que eu acho que aí vem a pegada. Sim. Vereador, nos bastidores da política, João Campos vai vir aí para candidato como governador. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que está passando por essa mesa e eu vou lhe fazer também, certo? Como o senhor enxerga esse movimento? Já se sabia que ele ia vir na campanha. Inclusive cheguei a falar, a perguntar, veja, ele vai ser candidato a governo e vai... Eu até errei, eu achei que era um pouquinho depois. Eu disse que depois de 6, 7 meses ele ia começar a deixar a prefeitura para lá e somente... pensar em governo. Começou antes. Começou antes. Eu lhe pergunto também porque está sendo promissor, né? Aí muita gente acha que ele vai vir para o pleito e vai ganhar. Ele vem. Né? Não, que vai ganhar aí. Mas você sabe que existe também esses boatos. Não. Antes, na eleição, tipo assim, ele já era governador. 78% dos votos, Pererê, Parará. Agora não está assim mais não. A gente sabe que não está. Não está mais assim. A máscara já caiu. Que o Recife não está a maravilha que todo mundo achava que estava, porque se mostrava uma maravilha, isso já aconteceu. Agora é como se vai usar isso para o bem da população. Porque também não é assim, o Recife está ruim e é só para atacar João Campos. Eu não sou desses. Tá ruim, agora bora funcionar, bora resolver. Ele vai para candidato a governo. Não tenho aqui procuração, nós não temos ligação com o governo do estado. Sim. Eu não tenho ligação com o governo do estado. E se for me perguntar, nem quero. Mas quem decide é o partido. Mas se for perguntar, eu nem quero. Eu sou independente, então não tenho procuração. Óbvio que depois de Paulo Câmara, que eu chamo de porta, porque a porta não faz nada, fica lá parada. Paulo Câmara foi. Ele tinha o carisma
de uma pedra, de um cheixo. Dizem que é tecnicamente um cara bom, como o Geraldo Júlio, mas Geraldo Júlio ainda tinha mais carisma que Paulo Câmara. Então, por que eu estou usando essa comparação, para você entender? Depois de Paulo Câmara, uma pessoa que entrasse para fazer mais do que ele, não era difícil. Raquel está fazendo mais. Raquel, se você entende de política mais do que eu, Raquel, ela usou os primeiros 2 anos para arrumar a casa financeiramente, pelo que eu entendi, e está começando a entregar agora. Ela tem um grande defeito, a inabilidade de conversar. Ela, pelo que eu percebo, é centralizadora. Sim. E aí, na política, isso, né? Se você quiser assim, só eu resolvo, eu sou o super-homem, acabou. E esse é o modelo de gestão dela mesmo, né? Ela fez isso em Caruaru. Exato. E ela trouxe isso para todo o estado. Eu fui descobrir isso depois, eu não sabia. Mas ela está entregando. Então, eu acho que esse páreo de governo aí... Eduardo, vai ser uma dicotomia feita Lula e Bolsonaro? Não sei. Não sei se vem uma terceira via por aí ou não. Mas a briga vai ser Raquel e João. Nessa briga, eu vou em Raquel. Por que eu iria em Raquel? Porque eu acho que todo poder que dura muito tempo se corrompe. E a família Campos Arraes já está há muito tempo à frente de Pernambuco. Está na hora de sair. Tá bom. Para que entre um novo grupo, para que entre uma oxigenação, uma mudança, porque Pernambuco parou no tempo, quer dizer, deu ré. E eu acho que tem que parar. Então, e o estilo, e eu preciso falar isso porque eu não posso deixar de ser sincero, o estilo PSB de gestão, é um estilo que eu não gosto. É um estilo que eles perseguem quem não pensa igual, sabe? Para eles, ou você pensa igual, ou você apoia, ou você é inimigo. Eu já não penso assim. Você pode discordar de tudo que eu falo. E qual é o problema? Você é um ser humano e eu sou um ser humano e você tem suas qualidades e etc. Do mesmo jeito. As pessoas não conseguem mais sentar com outras que têm uma opinião diferente. Isso é surreal, a gente tá virando bicho. Não, meu velho. Não. Eduardo, tu é Lula Bolsonaro, eu sou Eduardo. Olha, e o senhor falou aí da última pesquisa de João Campos. Confesso que eu nem lembro se já teve outra depois dos 76% ou foi 78% que ele vinha à frente. Teve outras. Teve outras, né? Teve. A última que teve, acho que foi 56%. Pronto. Ou foi 60%. Essa daí eu confesso que eu estava por fora. Mas o senhor vê essa baixa como reflexo da sua fiscalização e da fiscalização da oposição e do trabalho no digital? Então, eu não vejo como reflexo da minha, não. Eu acho que não tem a ver comigo, tem a ver com o conjunto. Vou te falar, a oposição ela está mais barulhenta. Sim, total. Tem um reflexo disso. E a reverberação nas redes sociais, não tenha dúvida de que isso é crítico. Porque os meios de comunicação tradicionais, todos são patrocinados pela prefeitura e não falam de coisas erradas da prefeitura. Então, só que a população hoje, todo mundo pega um celular e está aqui no ônibus, voltando para casa. E aí tem uma hora que tem Eduardo, uma hora que tem Tiago Medina, uma hora que tem Gilcinho, uma hora que tem Felipe Alecrim, e todo mundo mostra, eita, tem buraco, eita, tem... Então isso, com certeza absoluta, foi uma coisa determinante. Agora, tem um ponto. Lembra que eu falei que ele nunca entregou um currículo, nunca pegou um ônibus? Ele nunca sofreu oposição. E ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe. E é nítido que ele não sabe. Então, foi sentido o golpe. Claro, eles são competentes. Eles vão assimilar o golpe e vão depois para o contra-ataque. Todo mundo sabe disso. Mas o assimilar do golpe deu a brecha para a Raquel ter um pouco mais de atenção da população. E aí, eu acho que ela está começando agora, porque a comunicação do governo do estado de Pernambuco é péssima. Eu já disse isso, inclusive, para ela. Devo concordar. A comunicação do governo de Pernambuco é pífia. É pífia. Eu não estou falando das pessoas, tá, minha gente? Não é uma coisa pessoal, lembrem-se disso. Eu estou falando do ato de comunicar-se. Não é uma comunicação que traz as pessoas para perto do governo. Não aproxima. Não é assim, se fosse melhorzinha, porque ela é um produto muito mais fácil de vender, viu? Agora, uma mãe solteira, que o marido morreu, mãe de 2 filhos, mesmo com a família, uma história política,
passou em concursos, fez a história dela como delegada, como procuradora depois. Então, tem tanta coisa para falar dela. E cadê? Estavam botando a mulher para fazer videozinho no TikTok. Ela não é João Campos. João Campos tem esse estilo. Ela não, ela é uma mulher séria. Enfim. Eu entendo. Tem muito profissional mesmo dentro da comunicação, do marketing político, né, que confunde, que não entende o perfil do político para poder adequá-lo às redes sociais, às mídias, né? Uhum. E sai confundindo tudo e termina perdendo ponto. Que é o que aconteceu. Comeram mosca, como eu digo, esses 2 anos. Exatamente. Agora parece que está começando a dar uma melhorada. Olha, bora agora para o cenário nacional. Para onde você Vamos quiser. trazer, porque esses últimos dias, né? Muita coisa pegando fogo lá em Brasília. Polêmicas. Né? A bancada de direita tentou ocupar o Congresso, como vimos recentemente. E teve também um protesto, né, contra a prisão do Bolsonaro. Isso. Contra Alexandre de Moraes. Mas o senhor do Partido Novo, sabemos que o Partido Novo é um partido de direita, mas que se posiciona ali como liberal. Isso. Né? Mas como o senhor enxerga todo esse movimento que aconteceu recentemente dentro do Congresso, nas ruas? Vamos começar pelo começo. Primeiro foram as ruas, né? Existiu a movimentação, o chamamento lá para as pessoas irem para as ruas, mostrarem o seu desalento. E o título, pelo menos, da manifestação era fora Alexandre de Moraes, fora Lula. Não tinha nada a ver com Bolsonaro no título. Mas óbvio que a gente sabia que ia lá a questão do bolsonarismo. Normal. Eu acho que é democrático, eu acho que toda manifestação é democrática. Eu sempre vou dizer isso, eu não concordo com fechamento de rua. Nenhuma manifestação para mim tem que fechar a rua. Mas não vi excessos na manifestação, mas vi muita gente. Isso indica o quê? Tem muita gente insatisfeita com o STF? Sim. Tem muita gente insatisfeita com o governo Lula? Sim. Foi muita gente lá pensando só na questão de Bolsonaro? Sim. Me perguntaram, Eduardo, por que você não foi? Muito simples a minha resposta. Fora Lula, concordo. Fora Alexandre de Moraes, concordo. Bolsonaro é meu ídolo. Não. Para mim, não. Meu ídolo é Jesus Cristo. Votei em Bolsonaro. Não votaria no PT. Por conta do histórico, por conta do modus operandi, por conta de várias coisas. Acho que Bolsonaro fez coisas boas. Acho que também teve erros. E eu acho que essa é a diferença do extremismo para o não. Quando você acha que uma pessoa nunca cometeu um erro na vida, você está vendo Jesus. Para mim, ele não é. Se ele fosse, por exemplo, mudo e não tivesse filho, ele era 50% melhor. E é polêmico o que eu estou falando aqui, mas é o que eu estou dizendo. Estou fazendo uma analogia. Não dá para você querer um país justo defendendo excessos, nem de um lado nem de outro, entendeu? Acho sim que ele travou guerras que tinha que travar e que ele teve peito para travar quando outros não tiveram. Isso tem que ser reconhecido. E o admiro por isso. Mas tem as falhas também. Então eu não fui para a manifestação porque eu não queria. Já tem gente que tenta me jogar assim, filho de Bolsonaro da extrema-direita. Tá, não, eu virei filho do homem extrema-direita. Não sou extrema-direita. Eu não sou. O que é que eu defendo? Os meus valores. Eu defendo os valores que eu acho corretos. Eu defendo família, eu defendo ordem. Eu quero na rua ser abordado pela polícia. Mas ao mesmo tempo eu quero que não exista favela. Eduardo, quer que limpe a favela? Não, quer que as pessoas não morem em favela, que morem em casas decentes, com estudo, com saúde. Então, você vê que mistura pautas. Mas vamos um bate-bola aqui. A gente tem um quadro aqui que é de bate-bola, mas eu vou fazer agora com o senhor um bate-bola. Vá. Responda só em uma palavra. Vá. Democracia ou sensacionalismo? Democracia. Não sei nem o que é, mas eu defendo a democracia. Não, sobre essa questão toda, esse pacote todo da direita, do Congresso, do protesto. Não, calma. Democracia ou sensacionalismo? Tem os dois. Certo. Tem os dois. Sabe por que eu digo que tem os dois? Diga. Porque
eu não vou jamais dizer que num grupo inteiro não tem gente ali que quer se aproveitar. Porque tem. Agora, eu acho sim que a maior parte do Brasil tem essa ânsia pela democracia. E acho sim que existe essa dicotomia de Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, dividir o Brasil. E esse é um dos princípios do livro Arte da Guerra. Dividir para conquistar. Já estamos divididos para conquistar, agora é assim, ó. E aí vem o que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Tem um terceiro poder aí, que já está maior do que os dois, que é o STF. Está rasgando a nossa Constituição. A partir do momento, não estou entrando em questão política, que uma mulher é condenada a 17 anos de prisão porque usou um batom numa estátua. Veja, eu estou liberando um assassino, mas estou prendendo essa mulher. Como assim? Isso se vira contra nós mesmos. Então, as pessoas que, Bolsonaro foi preso, mas se aquele terceiro poder, que é o carequinha lá, se o lado que tu defende, Lula, começar a não entregar o que ele quer, ele pode fazer o mesmo com Lula. E aí daqui a pouco ele fala, gente, eu tenho um poder a mais do que todos, eu posso fazer com todos. É aí que nasce o tirano. E na história da humanidade, nenhum tirano teve amigos. O tirano era por ele. Nem as mulheres dos tiranos deixaram de ser assassinadas pelos tiranos. É só você pegar a história da humanidade. E está crescendo no Brasil um tirano. Isso é contra-democrático. Eu, Eduardo, eu quero estar aqui sentado com gente de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. O cara dizendo que Bolsonaro como é que chamam? É o Bozo. O outro dizendo que Lula é o sem dedo. E bora, abre uma cerveja. Faz beleza. O L. Não tem problema. Porque daquele cara daquele lado vai ter uma ideia legal. Sim. Daquele cara desse lado vai ter uma ideia legal. Isso é democracia para mim. Vamos juntar aqui, peraí. Daqui sai o que de bom para a população? Porque não é sobre a gente. Eu tenho um sonho, Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Outra coisa que está crescendo bastante é a direita, né? A direita cresce nas ruas, nas urnas, mas dentro da direita do conservadorismo existe a direita liberal, a direita institucional e a direita bolsonarista, que é um movimento que está crescendo cada vez mais. O Partido Novo, como se posiciona dentro dessa rachadura, vamos dizer assim, porque internamente existe essa rachadura, e se o partido precisa se reorganizar diante desse novo cenário dentro da política. Então, o Partido Novo, ele se redirecionou quando saiu Amoedo já, né? O cara que fundou o partido foi expulso do partido. Sim. Né? Eu vou te dizer, foi um dos grandes acertos que eu fiz, foi o partido. Porque o Partido Novo é de direita, deixando bem claro. Né? Então, Eduardo é de direita, eu sou de direita. Eu sou de direita no sentido de, os valores são esses. Agora, quando não tem um valor, um negócio aqui, não, a gente é de direita, então a gente tem que, por exemplo, eu não defendo o porte de arma para todo mundo, não. Posse, eu defendo. Você ter arma em casa, para se alguém entrar na sua casa você se defender, eu defendo. Andar na rua com arma. A gente não tem inteligência emocional para andar armado. Fato. Então, tu entendes que tem coisas que... Então, eu sou um cara de direita, mas que tenho essas coisas, esses limites. O Partido Novo é assim. O Partido Novo é liberal. Tem gente, por exemplo, no Partido Novo que se diz de esquerda. Mas não é esquerda. Como é que chama? Centro-esquerda. Fanática. Ou extremista, né? Extremo, não. Então, assim, é um partido que dialoga muito bem. Mas tem pautas que não dialogam. Por exemplo, o Partido Novo, ele defende o empreendedorismo, ele defende o empresário pela geração de emprego, ele defende o comerciante, ele defende valores que constroem a sociedade. Ele defende privatização, não no sentido de você pegar o bem público e dar, mas de você pegar o bem público e, peraí, eu não tenho perna nem mão para fazer isso tudo, eu tenho que privatizar isso aqui, mas a maioria ficando comigo, mas a administração sendo feita por outro. Tá entendendo? Então, esse é o Partido Novo. Crescimento da direita. Princípio da física. Toda ação tem uma reação inversa e contrária.
Então a gente teve durante décadas a esquerda, 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 esquerda. Agora veio a direita, 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 direita. Então vai crescer ainda mais. Os extremos acontecem, vão acontecer. Eu espero que daqui a décadas a gente consiga chegar no meio termo. Mas sim, está crescendo. E aí eu tenho que ser também honesto com você. Eu acho que é mais próspero para o país que o governo seja de direita, para poder reativar o país no sentido econômico. Porque, e isso aí é fato, é histórico, em todo canto que o socialismo foi aplicado, ele não deu certo. A China é uma prova gigantesca. Não, é o maior comércio do mundo. Isso não é socialismo. Não é assim. E o socialismo, ele prega todo mundo igual embaixo. Não, vamos por todo mundo igual em cima. Ah, mas não pode, o capitalismo é um dominando o outro. Vamos criar um novo capitalismo, vamos combater isso. Eu quero que o milionário vire bilionário. Desde que o cara que está na favela hoje saia da favela e seja um cara que tem direito de ter um carro, uma casa, um plano de saúde decente, por aí vai. Vamos fazer isso? Mas para fazer isso eu tenho que fazer uma reestruturação de impostos, eu tenho que dar incentivo para grandes indústrias, para pequenos empresários crescerem. Se eu pego esse estúdio aqui e chego para o cara desse estúdio e digo, bicho, tu não vai pagar imposto agora não, contrata mais 2 pessoas, ele vai achar maravilhoso, ele vai aumentar a produtividade dele, em vez de pagar um imposto. Então, tem que haver uma mudança. Eu acho que essa mudança vem com um governo de direita. E me adiantando a uma possível pergunta sua, tá, Eduardo, então, quem você acha que deveria ser o presidente do Brasil na próxima eleição? Meu sonho, Tarcísio com Zema. 2 caras que não são extremos, que são técnicos, que são excelentes gestores e que são da paz. Não ganhar nem Bolsonaro, nem Lula. Acabava com essa história. Esse terceiro viés, né? E ia ter gente competente para tomar conta do Brasil. Se Deus quiser, isso vai acontecer. O senhor já perguntou, já respondeu, então vamos para o outro bloco. Não, o senhor tá vendo, eu comi a pergunta dela todinha, rapaz. Desculpe, Kate. Tranquilo, vereador. Olha, aqui dentro do programa também tem um blocozinho onde a gente fala um pouquinho de comunicação política, né? Por eu ser estrategista política, eu gosto de debater isso também com o político, com o parlamentar que está aqui. O senhor é bem frequente nas redes sociais, tem as redes ativas, faz lives, né? Isso. Como o senhor enxerga o papel da comunicação política, do digital hoje, dentro desse cenário político, né, que a gente está vivendo? Primordial. É o que vai mudar o famoso voto estrutural daqui a um tempo. Para quem não sabe, voto estrutural Sim. é o voto que é comprado. Resumindo. Só que a rede social hoje, pronto, tá uma coisa democrática, é a rede social. A pessoa que está lá, vamos lá, eu vou usar aqui, o empresário milionário que mora na Venda Boa Viagem, acessa a rede social. Sim. O trabalhador que vai lá fazer parte da construção, ele está no ônibusinho dele voltando, ele está na rede social. E quando o político está lá mostrando o trabalho dele na rede social, ele está atingindo todas essas camadas da sociedade. E já está provado que isso faz diferença. Provado. Então os políticos, entre aspas, antigos, que não se acostumaram, não se adaptaram, acho que já na próxima eleição já tivemos surpresas nessa, tanto que eu estou aqui. E muitos grandes não entraram. E vamos ter muito mais na próxima eleição. Então, é fundamental para mim esse diálogo com as pessoas na rede social, principalmente na área da política. O digital tem seus bônus, mas também tem seus ônus, né? Tem. Fake news, o senhor já passou por alguma? Muitas. Conta uma história aqui pra gente, a gente gosta de história. Muitas. Traga uma. Vamos lá. Não, recentemente... E como também sua comunicação se portou, né, diante da crise? Como foi isso? A gente ri um bocado. Eu confesso que a gente ri um bocado. É o seguinte, vou lembrar de 2 aqui. Agora há pouco, por exemplo... Pronto, hoje eu estou passando por uma. Eu fui num posto de saúde lá na Guabiraba e eu sou muito assim, espontâneo, né? E aí, consultório da enfermagem. Gente, enfermagem tem consultório? Não sabia não. Assim, Pronto.
Com certeza o sindicato já pegou lá as pessoas, já Se arregimentou, de todo mundo indo lá pros posts de Eduardo Moura, dizendo que vergonha, que não sei o que, respeita a enfermagem. Tá acontecendo agora isso. A gente tá aqui, lá o digital tá pegando fogo. Nem aí eu tô. Nem aí. Eu mostro que não com as ações. Aí outro dia disseram que disseram que eu era racista um dia desse. Por causa de uma bandeira do sindicato lá dos professores que eu tirei de uma escola e botei lá. Racista! É mesmo. Então, eu não ligo para essas coisas. Fake news tem muita. Vão tentar me atacar de várias formas pelo seguinte, Kate, como eu não tenho histórico político, eu não tenho envolvimento com nada. Então você não tem uma corrupção minha para pegar. Você não tem uma desonestidade minha para pegar. Pega meu histórico nas televisões. Pelo contrário. Brigão, sim. Polêmico, sim. Mas justo, honesto. Então, o meu histórico é esse. Tanto que eu brinquei, vão achar somente IPTU que eu estou devendo. Eu já estou negociando, já negociei e estou pagando. E foi o que outro dia botaram. IPTU, eu tenho que caçar de mim. Então vão caçar o quê? Fake news. Teve uma que disseram que... teve uma legal. Postaram outro dia uma página que foi montada. Engraçada essa. Para poder soltar fake news da oposição. A gente descobriu quem é o dono da página, tudo. O cara foi assessor de um vereador que é do PSOL. Aí descobriu tudo. Já. Sei. Fez toda a investigação. Já puxou a capivara toda. De boa. Mas eu não ligo. Aí postaram que 2 assessores meus ganhavam mais de 30 mil reais. Espera aí que eu também quero, né? Eu ia perguntar agora, tem uma vaguinha? Não é não? Tu sabes que não é. Não é. Aí, beleza. Aí nem respondeu. Porque, bicho, vai no portal da transparência que tá lá. Aí vai ter lá um mês que o bruto dele está lá. Por quê? Porque foi um mês que teve um reajuste na Câmara para os servidores. E aí teve o retroativo mais um mês. Aí o bruto atingiu isso, só que os descontos também vêm. Não é. Então assim, eles tentam inventar, só que não está pegando. E aí eu preciso agradecer mais uma vez a população. A população entendeu quem é Eduardo. Porque eles veem que eu falo com sinceridade, que eu não tenho um personagem para criar. Então, a própria população, quando eles postaram essas coisas, como postaram a história do racismo, veja, eu só posso dizer que foi a única promessa que eu pude fazer. Eu sou honesto. Ponto. Se eu vou conseguir alguma coisa, se eu não vou conseguir alguma coisa, depende só de mim. Agora, brigar eu também vou. Então, eu vou brigar quando for para brigar. Eu vou dialogar quando for para dialogar. Porque às vezes você não tem que entrar na briga. Sim, isso também é estratégia, né? Você sabe que não precisa apagar fogo porque não tem fogo para ser apagado. Ao contrário, às vezes quando você quer sair de uma crise que talvez nem seja uma crise, porque você tem uma população que está do seu lado, né? Você já tem uma base que lhe defende. Isso. Não é necessário você apagar fogo, porque não existe fogo ali. A própria o eleitorado dentro do digital já está resolvendo ali por você. E outra, não é isso? Por exemplo, às vezes, caça like e tal. Tanto não é, e sensacionalismo, né? Tanto não é, que por muitas vezes, por exemplo, eu não fiz discursos na Câmara, ou eu não botei vídeos, porque eu disse, peraí, não, isso, deixa eu falar aqui com o presidente da casa, deixa eu ver se eu, ajeita lá a escola, fala lá com o pessoal do PSB para ajeitar, porque senão eu vou ter que fazer o vídeo e tal, não sei o que mais lá, resolveu, acabou, eu não quero nenhum louro para mim não. Mas, vereador, devo admitir que o senhor tem uma narrativa muito boa, viu? Hoje eu entrei no seu perfil e vi um vídeo que eu aplaudi, de verdade. Qual foi? Acho que foi postado hoje. O senhor estava falando de um projeto que estava para ser aprovado em uma das comissões, acho que foi da Comissão de Obras, que alguns vereadores votou contra, que era de cada vereador ter uma verba. Foi da comissão de... foi da uma LDO. Emenda da LDO. Exato. Que era para emenda impositiva. E o vídeo começava assim: a senhora que tem um buraco na rua,
Lembra do história do buraco Muito na bom, rua? viu? Muito bom, porque isso Valeu. gera conexão, né? A senhorinha, tem várias senhorinhas que tem buraco na rua, que está Exato. passando por aquele problema, né? Exato. Tem muitas famílias passando por isso, então ela sente a dor ali e diz, poxa, esse é meu vereador. Olha, ele sabe o que eu estou passando. Mas a ideia é essa, a ideia é... Muito bom de narrativa, viu? Tô tentando. A ideia Muito é, porque bom. vê, se eu falar assim, a emenda impositiva da LDO. Não gera um interesse. Não, o e cara que está do outro cara, lado isso não sabe afeta nem o quem que é quer. isso, Afeta quem quer é. a mim. Afeta do vereador ter acesso, não é que ele recebe essa verba, mas imagine eu ter 2,9 milhões, 2.900.000 reais da prefeitura que eu posso aplicar onde eu quiser. Não é que o prefeito pode ou não pode, ele tem que botar. O buraco lá de Dona Terezinha, Achei muito bom o storytelling. A historinha todinha, contou, Isso. narrou. Achei bacana demais. eu construiria um posto de saúde onde não tem. Imagine isso com 37 vereadores. Então você consegue ajudar a população diretamente. Que bom que deu certo. Inclusive, muito boa essa emenda. Fale mais pra gente a respeito. É uma emenda colocada por Felipe Alecrim. O que é que acontece? Em várias casas legislativas do Brasil, Câmara de Vereadores, aqui mesmo, salvo engano, em Jaboatão tem, salvo engano, existe emenda impositiva. O que é a emenda impositiva? Eu chego lá na rua Dona Terezinha, tem um buraco e um canal para fazer, a limpeza de um canal. Se eu achar que aquilo dali é muito importante, tem que ser feito de todo jeito, eu vou mandar o requerimento, dizer assim, ó, que use-se a emenda impositiva, o valor da emenda impositiva para poder fazer. A prefeitura não pode dizer não, é impositivo, ela tem que fazer. Então, ó, vou lá. Hoje, para quem não sabe, o requerimento precisa ser aprovado, não é isso? Isso. Nesse No caso, caso, é direto, é uma emenda impositiva. Então, o posto de saúde de bola na rede que está caindo aos pedaços e precisa ser reformado. A reforma vai custar 2 milhões. Eu tenho essa verba aqui, eu sei que aquilo vai salvar a vida. Faz, prefeitura. Qual é o prazo? Como é que é a história? Quero que faça. Imagine. Você ia poder ajudar as pessoas diretamente, sem ter que fazer o requerimento, a casa aprovar, ou fazer o projeto de lei, a Câmara aprovar, ir para o prefeito para sancionar, para ver quando dá. Hoje, por exemplo, ninguém da oposição aprovaria um negócio desse, porque a maioria da casa é situação, é do prefeito. sim. Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Entende? Então, a emenda impositiva é uma coisa que tem que ter. É claro que não passou. Como outros bons projetos não passaram. Uma pena, né? Uma pena para o Recife. Vou confessar que é muito bom mesmo. Ainda no digital e trazendo um pouquinho também para algo que o senhor fez recentemente e transmitiu para a gente nas redes sociais, foi uma série de visitas ao centro da cidade, né? Ali a área do comércio, conversou com vários moradores em situação de rua. E eu queria saber se teve alguma história que lhe impactou, alguma história especial que o senhor consiga compartilhar com a gente e como foi também, né, esse movimento, essa sua ação nas ruas. Bom, a ideia surgiu, eu queria botar um projeto, porque assim, a minha ideia é o seguinte, ninguém pode estar dormindo na rua, na minha opinião. É desumano que alguém durma na rua. E deveria ser impositivo que não fosse permitido pessoas estarem na rua. Porque tem uma parte das pessoas que, não, mas e o direito de liberdade? Não, isso não é questão de liberdade. Que as pessoas que estão na rua estão no vício. Elas não estão conseguindo mais lidar com a própria vida. A gente precisa ajudar essas pessoas. Então a primeira coisa é humanitária. Não é humano uma pessoa morar na rua. Então, partiu disso. Então, vamos fazer um projeto, vamos fazer outro. Eu entrei já assim pro jurídico do gabinete, preciso fazer uma lei anti-vagabundagem. Vereador, não faça isso não, que nome é? Não, com qualquer outro nome, mas assim, para não poder ter gente na rua. A gente tá vendo que tá numa crescente, né? Duplicou, o centro do Recife segundo tá... o censo, mas muito mais. E aí, vamos lá, a gente tem que fazer o quê? Não. Tem que conhecer primeiro. Então surgiu a ideia de eu conhecer. Conhecer como?
Só tem uma maneira de eu conhecer exatamente o que essas pessoas estão passando. É sentando no chão com elas. Então surgiu a ideia de eu ir pra rua, noite e madrugada. Dava 10 horas da noite, eu estava indo pra rua. Quase foi assaltado. Quase foi assaltado. Teve um assalto do meu lado. Tem muita história. Mas aí fui pra rua e passei 8 noites indo em pontos, os maiores pontos que tem morador de rua no Recife. E eu ia com um microfoninho desse aqui, que não aparece, com camisa escura sempre, então basicamente não dava pra ver. E ia conversar com eles. Tava um boné, alguns me reconheciam, outros não. Sentei no chão, entrei em barraca, tudo. E aí as histórias. Vamos lá. Encontrei mulher grávida. Primeiro, todos, 100%, usuários de crack. Todos usuários de crack. Sem exceção. Sem exceção. Estão na rua por conta da droga. Alguns tiveram problemas familiares, mas já motivados pela droga. Então a droga motivou a saída dele de casa. Só 2 disseram que não sairiam da rua. Eu vi esse vídeo. Porque disseram que não saberiam mais viver fora da rua. Porque estavam desde cedo na rua. 6 anos de idade, 8 anos de idade. E isso é triste. Isso é triste. O resto, todos disseram que se tivesse uma oportunidade de tratamento, eles sairiam da rua. Aí vamos lá. Encontrei uma família que perdeu a casa numa barreira que cedeu em 2022, naquela chuva que teve. Sim. Até agora, não receberam nada. 3 anos depois. 3 anos depois, estão há 3 anos na rua. Os 2 filhos foram para a rua com 6 e 7 anos. Hoje estão com 10 e 9. Acho que é isso, 10 e 9. E assim, brincando. E aí o menino, eu perguntei a ele, tu gosta de estar na rua? Aí ele, não, né? É o jeito. E o que é que tem de vir na rua? Às vezes você está dormindo, o rato passa por cima de você, a barata. As pessoas usam a droga, né? Fazem uso da droga e às vezes dá confusão. Eu não gosto, não. Aquilo pegou. Teve uma outra história que me pegou muito, que foi da mulher grávida. A mulher grávida de 6 meses, o marido... Essa eu estava entrevistando eles, os 2 usando crack na minha frente. Acendendo o cachimbo e usando crack. E ela dizendo que o sonho dela era sair da rua, mas que ela não conseguia. Teve uma família que eu vi que tinha um bebê de 6 meses na rua. Qual é o futuro dessa criança? Teve um senhor de 72 anos na rua. São histórias assim. Teve uma história, por exemplo, de um cara que ele era cozinheiro do Mar Hotel. E ele perdeu a avó, entrou em depressão, entrou no crack. Entrou no crack, até hoje não conseguiu sair do crack. E esse cara falando comigo, fui na pracinha de Boa Viagem. Eu tava ali, porque ele falava assim, eu queria sair. Mas eu não consigo quem me ajude. E aí a mulher que estava com ele, chorando, ela chorou. Ela disse, ninguém nunca sentou para conversar comigo assim. É a primeira vez. Aí você fica vendo a solidão dessas pessoas, como são julgadas. E ela chorando disse, eu queria sair dessa vida. Porque hoje você está vendo o que aqui? Eu não me toquei na hora. O que ela? Famílias. E eu queria ter uma família. Aí você lembra que outro dia você estava passando de carro e às vezes pode ter julgado. Opa, ali, ó, tudo bandido. Sabe? Tá aí porque quer. Tá entendendo? Então, eu precisava conhecer essa realidade. Eu precisava ver. Tem os que usam a droga e fazem mal. Tem. Mas, de verdade, a maioria que eu vi só querem sair dali. E depois dessas visitas, como vereador, a gente sabe que é do Legislativo, mas quais ações o senhor pretende? Esse projeto de lei, a gente está construindo ele, né? E se Deus quiser vai ser um projeto dele aprovado, porque ele atende a uma pauta que é muito da esquerda também, que é muito tal, é uma pauta humana. Mas a saída que a gente veio, que eu já via enquanto repórter e eu só corroborei, veja, o Recife precisa ter centro de tratamento de adicto, de usuário de viciados, seja droga ou álcool. O Recife não tem.
Porque o grande problema do Recife hoje, tanto da violência como da rua, da parte social, é a droga. Especificamente o crack. Se você pega essas pessoas, bota num centro de tratamento, consegue tratar essas pessoas, depois emprega essas pessoas, por exemplo, na limpeza urbana da cidade, você está dando dignidade para aquelas pessoas, você está tirando, você está salvando aquela pessoa, a família dela, e possíveis famílias e pessoas na rua de serem assaltadas, esfaqueadas, etc. Você combate criminalidade, combate o problema de saúde pública e salva a vida. Tem que ter. E não tem. E com internação compulsória. E aí vem de novo aquela história, mas e a liberdade da pessoa? Essas pessoas já são prisioneiras. Não... A gente vai libertar essas pessoas. A gente que eu digo é, se o poder público fizer isso. Sim. Essa é a saída para os moradores de rua. Não tem outra. E aí, se você imagine que essas pessoas estão fora da rua de noite, você não tem mais elas. Aí vem a gestão, o Recife precisa ser humanizado. E quando eu digo humanizado, não é aquela pautinha de, vamos fazer... Não. Humanizar para mim é calçada decente. Não tem. O Recife não tem uma calçada inteira, não tem uma rua no Recife, umas calçadas inteiras. Acessibilidade. Não tem. Não tem. Isso para uma idosa, para um idoso, para um cadeirante, para um deficiente visual, um deficiente físico. Isso é desumano. É a gente obrigar o cadeirante a andar no meio dos carros, porque não tem como andar na calçada. Então, tira morador de rua, requalifica essas calçadas com iluminação pública decente. Pega essa guarda municipal, que é a polícia municipal, triplica esse efetivo, porque a gente tem 1.500 guardas municipais hoje, para 1,5 milhão de pessoas não existe. 500 deles estão no trânsito, só dando multa. Não pode. Concorda comigo que eu estou humanizando essa cidade? Que eu estou deixando a cidade... Eu estou tirando dessa cidade de ser proibitiva para os cidadãos. Hoje o Recife ele é proibitivo. Quem pode hoje, eu quero hoje contemplar o Rio Capibaribe ali no Passo Alfândega, porque ali é lindo. Vai, de noite. Tá entendendo? Compreensível. Você tem que humanizar o Recife, mas é humanizar do jeito certo. Não é humano, por exemplo, eu não estou humanizando o centro do Recife na Imperatriz, por exemplo, que de 83 lojas... Que é outro ponto muito... 26 estão abertas. Importante, Comércio do centro do Recife não existe mais. É por causa do shopping? Não. É por causa da internet? Não. É por causa da insegurança. Todos os comerciantes que eu conversei disseram a mesma coisa. As pessoas estão indo para o shopping pagar mais caro porque pelo menos lá não são roubados. Se sentem mais seguros. É isso. E a prefeitura tem o projeto, né? O Recentro. Tem não. Eu estava na televisão quando lançaram esse Recentro. E o projeto do Recentro era, a única coisa que o Recentro fez até agora foi o hotel. O novo hotel. A ponte está pronta. Não teve mais nada. Pelo amor de Deus. É o que eu digo, é isso que eu combato nessa gestão, é enganar as pessoas. Porque se quisesse ajeitar o centro do Recife, ajeitava. Ajeitava e ajeitava de maneira simples. Não é que não é trabalhosa, mas é simples. Prédios abandonados, prédio que o IPTU devendo, ali aqueles prédios históricos tal. Vem cá, tudinho, vamos lá, tá devendo, tem como pagar? Não, beleza, vamos tomar teu prédio. Lei. Não sei o que. Tá. Grandes redes de restaurante mundiais, grandes redes de restaurante de hotéis mundiais. Vem cá. Pega esses prédios, reforma o prédio. Tu não vai pagar imposto durante 10 anos. Tem uma condição. Tu só vai empregar recifense. Fechou? Fechou. Ilumina aquele centro do Recife com a iluminação cênica, aqueles prédios antigos revitalizados. Você traz o turista, faz um trabalho de turismo decente de divulgação. Aquilo dali é uma Veneza. Bota restaurantes temáticos, hotéis temáticos, jantares temáticos, sabe? Eu tenho essa ideia. Tira aquele asfalto do centro do Recife, bota prédios, garagem, edifícios de garagem antes das pontes, não pode mais entrar de carro, reativa o bondinho, remonta aquele Recife antigo de antigamente, para as pessoas viajarem no tempo, para você entrar ali naquela década, com guardas municipais, num batalhão turístico, digamos assim, falando inglês e espanhol, qualificados, recebendo bem,
fazendo aquela patrulha ali. Veja, você vai estar... É um parque temático da Disney. Eduardo, que sonho? É do sonho que vem as grandes conquistas. Vamos fazer. Dá para fazer, dá para fazer. E só na pauta da cultura, do emprego, da renda. Vereador, vejo que o senhor é bem visionário. Eu não fiz essa pergunta, mas eu vou lhe fazer agora. Faça. 2026 está batendo na porta. Alguns partidos já estão cogitando, alguns vereadores para deputado estadual, federal. O que o senhor pensa para o futuro? Não só para 2026, mas 2028, prefeitura... Não penso não. 2026, deputado estadual federal, o que é que vem aí? Ou uma reeleição para vereador mesmo? De verdade, a minha preocupação hoje é o mandato que eu tô. Vou te dizer por quê. Eu sou um recém-nascido. Entrei agora na política, eu comecei agora a ser vereador, eu estou aprendendo agora a fazer isso. A fiscalização deu certo? Deu. Não é só disso que vive o vereador. Sim. Então tem coisas que eu preciso também ser atuante, que eu preciso cuidar das pessoas, elas me pagam para isso. Então, Eduardo, você pensa em 2026? Eu não, o partido pensa. Eu penso em ser vereador, em cuidar do Recife, em cobrar para que o Recife mude, melhore. Tá, mas e se o partido quiser que você vá ser candidato a governador? Se o partido definir, eu vou ver se isso está encaixado no meu plano de vida, se eu quero topar esta aventura gigantesca, e aí eu vejo. Deputado federal, mesma coisa. Deputado estadual, mesma coisa. Se o partido disser, tu não vai para nada, tu vai ficar quieto no teu canto, tá tranquilo. 28, a Deus pertence. Eduardo, você se sente preparado para ser prefeito? Humildemente falando, não. Não. Mas existe uma vontade? Tem muita gente falando comigo sobre isso, porque assim, Ricardo Salles, deputado federal, eu fui lá no Congresso, estava fazendo uma visita, ele conversou comigo o seguinte: Eduardo, e veja como uma coisa é meio derrotista o que eu vou falar agora, é meio, Eduardo, ninguém aqui está preparado não. O que o Brasil precisa hoje é de gente honesta e com vontade de fazer o certo. Tu se prepara no caminho. Isso que ele falou me tocou. Então assim, eu prefiro deixar na mão de Deus. Porque eu não te contei isso, mas foi Deus que me colocou aqui, nesse cargo. Em 2023 eu tive uma depressão profunda quando eu larguei a televisão. Bem resumidamente, eu tentei criar minha própria vida. E quando eu estava lá tomando os comprimidos, eu literalmente escutei uma voz dizendo: não faça isso, que tem mais coisa para você. Eu ainda tenho uma missão para você. E eu desisti, dormi 2 dias seguidos, né, que eu tomei uma parte dos comprimidos. Assim, eu tive uma depressão que eu cheguei a esse ponto. E depois eu voltei para a TV, e aí veio esse convite, e eu aceitei, e com a campanha que eu fiz, que foi... Esqueci de um mês. Minha mãe foi sequestrada no meio da campanha. Ainda teve isso. Eu discuti com flanelinha, ia levar uma pedrada, teve muita coisa. Minha campanha foi... Com muita emoção. Foi muita emoção. Então, Deus conduziu esse caminho com um propósito. E o propósito que Ele me colocar para acontecer em 2026, 2028, eu vou seguir. É isso. Seja o que for. Agora, Eduardo, você pensa... Não. Eu estou tão focado com as 35 milhões de coisas que eu tenho para fazer. Você não tem ideia. Só de calçada no Recife. Imagina eu bater as calçadas todinha do Recife ainda, que eu vou fazer isso, né? Ah, não, mas eu vou falar que eu vou fazer. Eu estou dizendo aonde, mas eu vou. Tem muita fiscalização. Tem mais alguma coisa para nos contar, vereador? Ela é boa, ela pega um negócio. Tem. Rapaz, se eu disser que vai bater ONU em Recife... Eita. Só não diga onde. Fala mais? Não. Não, curiosa. Depois que encerrar, então, né, a gente bate um papo. Tá certo. Vereador, o programa está quase chegando no finzinho. Já. Rapaz, não. Devia durar mais tempo. Vamos para as curiosidades. A gente tem um quadro aqui de curiosidades, né? A gente precisa saber mais. Me diga um lugar preferido seu aqui no Recife. Aqui no Recife,
Tem alguns. Eu gosto da Praia de Boa Viagem. Eu gosto do bairro de Setúbal. Eu gosto do Parque da Jaqueira. Eu gosto da natureza, né? Eu gosto de natureza. Mas eu acho que aquele pôr do sol na Via Mangue, quando você entra na Via Mangue, passa aqueles empresariais do Rio Mar no sentido Boa Viagem, eu acho que aquele pôr do sol ali, com os mangues e tudo, tá, é o meu cartão postal de Recife, sem dúvida. Boa. Um livro ou uma música que lhe acompanha? Uma música. Hoje, uma música. Tem algumas músicas que me marcam, eu sou um cara musical, mas tem uma música chamada Sou um Milagre, que basicamente o refrão é: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Linda. Isso é literalmente o que aconteceu comigo, né? Então, eu poderia dizer outras músicas, mas é essa. Um hábito seu que ninguém imagina? Tem um que eu não posso falar. Roberta tá rindo ali. Tem um que eu não posso falar. Não, tem um que eu não posso falar. Que ninguém imagina, eu não posso falar de jeito nenhum. Não posso, não. Esse eu não posso falar. Deixa eu pensar em outro. Não, o pessoal sabe que eu toco violão. O pessoal sabe que eu mergulho. O pessoal sabe que eu mergulho. O pessoal sabe. É um hábito meu. Mas o que ninguém imagina, vereador? Onde eu faço as pautas? Em que momento eu faço as pautas, mexendo no celular, passando pauta para o grupo do gabinete, passando... Enfim, eu faço isso num momento meu. Entenderam? Bora lá. Um sonho que um sonho que ainda não realizou. Um sonho que eu não realizei... eu queria uma coisa. De verdade, de coração. Eu queria que nenhuma criança mais precisasse nem morar na rua e nem viver em favelas e etc. Eu queria isso. De verdade. Eu não tenho sonhos materiais. Nenhum. Zero. Mas... do que aconteceu com minha vida nos últimos anos, isso já me tocava antes, sabe? Mas eu queria andar pelo Recife desse jeito que eu te descrevi, sabe? Com calçada inteira, com... Eu posso ampliar esse sonho? Pode, fica à vontade. Eu queria que não tivesse pobreza. Eu queria. Porque eu acho injusto. Eu sei que tem os planos de Deus que a gente não entende, Kate, mas eu me questiono muito. Por que eu nasci com acesso às coisas que eu tive? Eu não nasci rico não, tá? Mas por que eu nasci assim e uma pessoa nasce na rua ou numa comunidade dessa? Por quê? Então, se eu pudesse ampliar meu sonho, eu sou dos Vingadores e peguei as 6 joias do infinito e eu vou estalar o dedo para fazer um pedido. Thanos, nisso eu sou meio romântico. Estalei o dedo. Tcharam. Pronto. Não tem mais pobreza e não tem mais corrupção. Pronto, são as 2 coisas que eu queria. Eu fui muito longe, mas se você precisar que eu diga de um sonho mais palpável, um dia eu quero realizar esse sonho. Eu quero realizar um dia andar pelo Recife e ver. Conseguimos. Não, vamos manter essa esperança, certo? Tá. Agora o quadro de Você para o Mundo, um bate-bola. Faça a pergunta que vier na cabeça, o senhor responde. Em uma palavra? Em uma palavra. Tá. Certo? Vai. Deixa eu me preparar. Para o senhor, quer ser político? Ela só vai no cocô. É trabalhar para o bem das pessoas e não o seu próprio bem. Eu vou deixar passar em uma palavra, sim. Desculpa, como é que eu vou dizer em uma palavra?
Altruísmo. Eu deixo passar. Altruísmo. Pronto. Segunda pergunta. Essa daqui pode ser mais extensa, até porque se o senhor acordasse um dia, toda a sua trajetória fosse apagada e todas suas lutas, seu tempo de TV, tudo fosse apagado. Mas se eu pudesse resgatar 3 coisas, momentos ou pessoas, o que e quem resgataria? Apagado tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu avô, Boa. minha avó e meu pai. Se quiser que eu explique, por que eu explico. Por favor. Meu pai é o exemplo de honestidade, assim como meu avô. Eles forjaram meu caráter. E minha avó, ela foi meu carinho de mãe. E eu acho que se você perdesse todos os momentos que você viveu na sua vida e fosse resgatar alguma coisa, eu acho que você deveria resgatar as pessoas, porque você refaria os momentos. Se eu resgatasse um momento, eu ia ficar só com ele, eu não podia ter novos. Com as pessoas eu posso ter novos momentos. Boa, vereador. Agora deixe sua mensagem para o mundo. Mensagem para o mundo. Quando a gente procura fazer o bem pro próximo, a gente está fazendo o bem pra gente. Quando a gente procura fazer o bem pra gente, a gente acaba fazendo o mal pros outros e pra gente também. Então procure, se a gente procurar fazer o bem pro outro, talvez isso resuma tudo que Jesus Cristo tenha dito pra gente. Amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, se o mundo soubesse disso, se a ganância fosse menor, acho que a gente estava numa outra realidade. Acho que é isso. Vereador, muito obrigada, viu, pela sua agradeço, presença. Foi muito bacana o programa, muito leve. Foi bom conhecer sua trajetória, né? A gente conversar, Obrigado, trocar essas ideias, ver seu ponto de vista, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu adorei. Você é boa nesse negócio. Tu continuou jornalismo não até o final? Não, continuei não. Fiz alguns períodos e era jornalismo esportivo, né? Então Mas é bem diferente você- aqui do... Ela faz as perguntas na jugular. O negócio Tô é aprendendo bom. ainda. Obrigado. Chegando Pedro. agora. Obrigado, isso é uma simpatia. Obrigado pela competência, obrigado pelas perguntas, obrigado por tudo. E sempre que precisar, eu vou estar aqui com o maior prazer. Tamo eu que vou junto. pedir para vir, digo logo. Obrigado também ao nosso amigo da técnica aí. Valeu. E parabéns aí pelo estúdio. Obrigado por tudo e obrigado a vocês. Cheiro. Que bom, mas antes da gente se despedir, me diga onde é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais. Eduardo Moura TV, tudo. Tudo, é tudo. Eduardo Moura TV no Instagram, no TikTok, no Kawaii, né? Kawaii é o nome, né? É. A gente tem X? Eu não sei se tem X não. Tem Threads, tem YouTube também, Eduardo Moura TV. Então Eduardo Moura TV em todo canto. Botou Eduardo Moura TV, vai achar em todo canto. Pode ir lá pesquisar. Sigam o vereador, siga também o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho, compartilha esse programa com quem precisa assistir. Me segue também nas redes sociais, @Kate Cavalcantes. E é isso, gente. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.